Bem-vindo ao Boca Aberta Podcast. Aqui a gente fala de tudo, aqui a gente fala com todos. E hoje eu vou conversar com Dr. Felipe Papaiordano e Dr. Stefano, desculpa o nome, Stefano Ribeiro Ferri. Isso. Tá? O tema hoje é metanol. Nós vamos falar dos riscos do metanol, das implicações criminais do metanol e também a gente vai falar qual que é a implicação para o consumidor. Obrigado pela presença. Eu queria que vocês se apresentassem para nós, na ordem que vocês quiserem. Felipe, pode puxar o barco aí? Posso, obrigado. Obrigado pelo convite, Anderson. Eu sou advogado criminalista, eu já atuo há algum tempo na área criminal. A minha área de especialização, a minha área de pesquisa e de maior dedicação é o direito penal econômico, que no final das contas, são os crimes financeiros, né? Para quem não está familiarizado com o tema. Hoje eu faço mestrado na Faculdade de Direito da USP, também com foco em pesquisa em Direito Penal Econômico. Fiz especializações no tema, trabalhei bastante tempo com compliance também, criminal, até abrir o meu escritório no começo desse ano. E a gente está aí caminhando até agora, sempre com atuação na área criminal, na área dos crimes financeiros, na área do compliance criminal, e é um pouco do que eu faço já há bastante tempo. Anderson, eu queria te agradecer o convite, primeiramente. Muito honrado de estar aqui no Boca Aberta com você, com o Felipe. A gente tem muita coisa importante para falar hoje. Eu sou advogado há 6 anos, sempre tive meu escritório próprio, desde a semana seguinte que eu me formei da faculdade, sempre foi o meu plano de carreira. E eu entrei na área de direito do consumidor, eu sou especialista em consumidor, e entrei na área por conta de um problema familiar. Logo no começo da carreira, eu tive um problema na família envolvendo o plano de saúde, acabei tendo que resolver e depois disso fui entrando cada vez mais na área, nunca mais saí. Então hoje o escritório é focado nisso, trabalho muito com consumidores e também ajudando muitas empresas que têm essa interface com o consumidor e acaba dando muito ruído, né? Então, em essência, essa é a minha área. Assim, vamos imaginar que o Brasil, para lesar o consumidor, é bom nisso. Os problemas não acabam. O assunto é largo. Eu queria falar um pouquinho, a gente vai falar começar das regras e da legislação que regula a venda de bebidas e a distribuição. Como é que funciona isso? Qualquer um pode responder, não tem nenhum problema. O que eu tenho visto muito é todo mundo começar a questionar a fiscalização, né? E o que as pessoas têm que saber é que na lei ela existe. A fiscalização está lá, prevista na lei, mas qual é o grande problema? A gente tem uma lei federal dizendo que quem tem que fiscalizar a produção, né, a comercialização e a padronização das bebidas é o Ministério da Agricultura, o MAPA. O que acontece? Em razão da capilaridade, ele não consegue dar conta de tudo isso. E, por função própria, ele delega para entes estaduais e municipais. E aqui a gente está falando da Anvisa. Então, na ponta, quem tem que fiscalizar o estabelecimento que vende uma bebida adulterada ou não é a Anvisa. E a gente fala majoritariamente da Anvisa municipal. E por que isso dá muito problema? Primeiro porque a atuação do poder público ela tem sido sempre reativa e não preventiva. Mesmo. E a gente tem também problemas estruturais. Falando de São Paulo, por exemplo, é uma metrópole com mais de 160 mil pontos de venda, falando de bares e restaurantes. Essa é a estatística da Abracel. Então, falta de pessoal, subfinanciamento, dentre outros problemas crônicos. Esse é o cenário da fiscalização de hoje, mas a lei existe. Então, e aí até complementando, as pessoas hoje têm uma certa dúvida de quando que entra a vigilância sanitária, quando que entra o PROCON. Você tem vários órgãos aí, como ele disse, é bem capilarizado. Então você tem vários órgãos que podem fiscalizar, até por delegação. Mas é importante deixar claro que o PROCON e a vigilância sanitária, elas atuam na ponta quando você já tem um problema diagnosticado. Não necessariamente você tem eles fiscalizando desde o princípio da produção até a distribuição, até chegar no consumidor. Então, quando chega no consumidor, é que o PROCON pode efetivamente atuar. Quando chega no consumidor e tem algum problema, é que a vigilância sanitária consegue atuar de maneira mais alargada. Mas a regra é o Ministério da Agricultura fazer, desde o início, essa fiscalização.
A gente tem uma outra questão que é a função da Receita Federal na importação das bebidas importadas. Então, quando a bebida importada chega no Brasil, é papel da Receita Federal fazer um certo controle, mas para fins tributários. Não é um controle especificamente de dizer se a bebida é boa ou não é boa. Qualidade da bebida. Exatamente. Ali a gente tem um trabalho que era feito até 2016 pela Casa da Moeda, que a Casa da Moeda ela vai emitir um selo que é colado na bebida, a Receita Federal cola esse selo na bebida e faz um certo controle, mas é um controle de entrada e também para fins de tributação. Ele não é um controle específico da qualidade do conteúdo da garrafa, né? Eu ia falar isso. Eu falo assim, normalmente o controle tributário vai total, né? Desde a produção até a venda. Mas o controle da qualidade da bebida, a gente acaba... Assim, em termos de contaminação hoje, fica mais difícil fazer a contaminação. Porque a gente não sabe se isso foi, vamos dizer assim, por acaso, se essa contaminação ocorreu por acaso, ou se realmente quiseram contaminar para ter... Em termos de destilado de cerveja, é mais ou menos a mesma coisa ou são produtos contaminantes diferentes? A gente tá até falando disso agora há pouco, né? No caso da cerveja, que a gente falou lá da Baker. Você tem uma série de formas de falsificar a bebida. Primeiro que você pode falsificar a bebida adicionando o metanol ou o metanol estando na bebida por conta de um problema na má produção da bebida. Mas você pode falsificar uma bebida adicionando alguma coisa que já não exista na produção original, adicionando um corante, por exemplo, se você quiser alterar a característica da bebida. Então, todas essas alterações feitas de maneira imprópria e que alteram a substância da bebida e tornam ela nociva à saúde de quem ingere, ela é considerada falsificação. E aí, seja de destilado, seja de cerveja. Inclusive, a gente está falando bastante de destilado, mas a cerveja, ela é tão falsificada quanto o destilado. Porque você tem cervejas aí no mercado que, me parece, são importadas, são as mais falsificadas hoje, né? Mais do que qualquer destilado. E o pessoal tem se preocupado pouco com a bebida, focado com a cerveja, focado no destilado. Mas você tem essas duas falsificações. Tanto da cerveja, a cerveja aquela principalmente a de vidro, como os destilados em geral. Porque isso acabou gerando um pânico, né, na população. A gente não tem como saber. Não importa se você comprou numa grande rede, se você comprou no carrinho ali na porta da balada. Ninguém mais sabe se bebe, se não bebe. A gente tem visto até manifestações do próprio ministro da Saúde dizendo para evitar destilado, mas a verdade é, como o Felipe falou, não tem uma segurança 100% de que as bebidas fermentadas, por exemplo, não possam ser adulteradas. Então, o governo normalmente está perdido, né? Então, assim, ele que assim, comeu bola na fiscalização, agora o negócio estourou. Anderson, mas sabe qual é o problema? Isso que eu falei na primeira fala, né? Essa atuação reativa sempre e não preventiva. Por exemplo, agora que morreram pessoas, a gente vê o Congresso Nacional reanimando um projeto de lei de 2007 que estava lá dormindo para transformar como crime hediondo, né, Felipe? Ou a falsificação e comercialização de bebidas. Ou seja, por que isso já não foi feito? Sendo que 36% do mercado hoje é falsificado, a gente convive com isso há muitos anos. Se eles olharem os dados, eles já saberiam o que fazer. Exato. Não precisa esperar uma pessoa morrer para ter uma iniciativa dessa. Não, e o fato de ser crime hediondo, tem alguns, vocês vão falar muito melhor disso do que eu, não vai evitar a fiscalização. Não vai, pode ter tudo contaminação. Do azório, né? Que é você inibir algumas pessoas, mas que vai resolver, não vai. Porque a gente sabe como é que funciona a questão da punição, né? E numa condição como essa cadeia toda, é meio complicado de você achar. Se a gente não consegue saber se a bebida é falsificada ou não, a não ser testando, como é que a gente vai descobrir quem falsificou? Né? E aí você tem um ponto. Eu citei esse trabalho da Casa da Moeda e dessa estampa que é colocada nas garrafas que são importadas. E esse serviço que o Brasil tinha até 2016, ele foi descontinuado em razão de custo. Porque ele custava ali cerca de 1,5 bi. Então hoje você tem um sistema de autodeclaração. Que acho que o doutor até pode falar melhor, porque são as empresas os bares e restaurantes que declaram quantas garrafas tem. Fica uma autodeclaração
do proprietário do negócio. E me parece que aí pode haver um problema, porque você substitui essa fiscalização do órgão estatal e você passa isso exclusivamente para o interessado, que é a empresa. Aqui eu não estou desconfiando da empresa, dizendo que Sim. toda empresa vai efetivamente burlar essa... Tem uma brecha, né? Exatamente. As pessoas podem explorar. Exato, porque assim, você colocar autodeclaração, isso não significa você vai tirar o custo do Estado, mas assim, aquela história, o cara pode não falar nada. É que esse sistema que o Felipe mencionou, por mais que ele fosse voltado para o âmbito tributário, ele conseguia também, por exemplo, você tinha conhecimento de qual era o lote, conseguia bater aquele lote com nota fiscal. Então, no caso de Você contaminação, conseguia rastrear. conseguiria chegar na ponta de onde saiu. Né? E essa foi a crítica quando isso foi descontinuado, né? Esse é o grande... E avisaram lá na época, né? Falaram, é melhor não fazer. Mas aí, quando se trata de custo e corte de custo, ninguém pensa no resultado que vai ter. E tem outras áreas recentes, outras notícias recentes que tem essa mesma letargia também do poder público. Olha o que aconteceu agora com essa operação Carbono Oculto, por exemplo. Precisou vir à tona uma operação da Polícia Federal que parou a Faria Lima, envolveu 40 fundos de investimento, para vir no mesmo dia o ministro da Fazenda anunciar que a Receita Federal iria lançar uma norma que trataria as fintechs da mesma forma que trata os bancos, tributariamente falando. E na sequência vem o presidente do Banco Central para dizer que as exigências para as fintechs vão ser elevadas agora. Ou seja, precisa sempre acontecer algo para as autoridades virem e reforçarem a segurança. Né? Então, em várias áreas isso tem acontecido. E quando envolve saúde, né? É bem complicado. Em termos de... Vamos pensar assim, crime econômico, vamos dizer assim, economicamente falando. Falsificar ou adulterar, o risco é muito maior do que o lucro. Concorda comigo? Vamos dizer assim. Eu vou aumentar meu volume com metanol, apesar que eu acho que não foi isso que aconteceu. Porque a primeira morte que acontece quebra toda a economia, vamos dizer assim. Tem isso. Pode ter sido isso. A gente não tem toda a informação, por enquanto, também, para ter certeza da forma da adulteração, ou pelo menos isso não foi publicizado ainda da maneira correta. Mas a gente não sabe ainda se isso, em todos os casos, houve uma inserção no metanol ou se isso foi por má produção. De todo modo, de fato, assim, se não fosse lucrativo, a gente não teria um mercado paralelo nesse sentido. Alguma lucratividade há. A gente precisa entender o limite disso até para o custo do crime diminuir. Então você tem que entender exatamente quem é que está produzindo isso, se isso é algo do crime organizado, se isso é alguma coisa relacionada a uma quadrilha ou algumas quadrilhas esparsas que fazem isso. Mas só aí você sabendo a real lucratividade é que você consegue ter um parâmetro, uma baliza para você combater de fato esse grupo criminoso que falsifica essas bebidas. E no caso, Stefano, o consumidor tem alguma condição de se defender disso a não ser não consumir? Ou aquele que já consumiu e passou mal e está no hospital? Anderson, o problema é o seguinte, ele tem as ferramentas jurídicas para se defender, mas é aquela questão, né? Ele tem que se defender depois que o dano ocorreu. Então, nesse caso, se ele tiver sorte de ter vida depois de tudo isso, ele pode com certeza acionar o judiciário, tanto para buscar danos materiais, todo o prejuízo sofrido com tratamentos médicos, cirurgias, né, danos morais, eventualmente se ficar impossibilitado de trabalhar. Também tem essa questão também. O problema é que no Brasil a gente sabe que as indenizações, principalmente indenização por dano moral, elas estão virando uma verdadeira piada. Né? Então, e é uma forma que o judiciário tem encontrado de desestimular as pessoas a entrarem com ações. Porque quanto menos você atribui, mais a pessoa pensa duas vezes antes de buscar a justiça. Então esse é o filtro indevido. Não é assim que você resolve o problema da alta judicialização. Porque é isso que eu ia complementar o que você está falando. Existiu uma época aí de muita ação indenizatória. Sim. Com valores enormes. Sim. E com motivos horríveis. E aí o judiciário começou a se defender disso, começou a filtrar melhor, porque o dano moral qualificado é muito difícil, né, da gente achar. Sim. Como que a gente caracteriza um dano moral? Né? E há tempos atrás nem se qualificava. O cara ficou deprimido, e aí o juiz que vai ver, né? Que vai... E nesse caso do metanol, tem uma peculiaridade que as empresas, os bares, têm que observar, que é o seguinte, é a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de consumo. Então a gente está falando de quem produziu, de quem distribuiu, do comércio, né, que vendeu.
Porque cada um tem um crime aí, né? Não, na verdade, assim, em relação ao consumidor, a gente não está nem falando de crime, a gente está falando da esfera civil. Ah, sim, Ele tá. pode buscar indenização contra todos que participam dessa cadeia. Posteriormente, dentre eles têm que se resolver. Depois que ficar constatado onde foi o problema, É muito difícil. as empresas têm que se resolver entre elas, mas todos respondem, né? E a responsabilidade ela é objetiva nesse caso. Significa que o consumidor ele não precisa provar o dolo ou a culpa da empresa, basta ele mostrar o dano e o nexo de causalidade. Entendeu? Então, esse é um... É exatamente o que você falou, mas aí o dano já tá caracterizado. A depender do dano, ele nem vai postular, né? Então, Tem alguma diferença da fiscalização nossa ou dos nossos países da América do Sul ou da Europa? Porque o Brasil gosta muito de importar a legislação e trazer para cá e dá errado, né? Gente, só parando o nosso papo um pouco aqui, para a gente falar do meu parceiro, o Grupo São Cristóvão, com uma rede de hospitais e ambulatórios e que tem o principal componente na sua rede, que é o acolhimento associado. Então, se você estiver precisando de um plano de saúde de qualidade, clique aqui no link e entre em contato com o pessoal do São Cristóvão. Você pode ter certeza que eles vão te acolher e você vai ter saúde de qualidade. Assim, lá eles são muito mais rigorosos em termos eu acho que o que tem de diferença, se a gente for mencionar os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que está mais na questão dissuasória. Eu tenho certeza de que se um estabelecimento é pego vendendo bebida falsificada nos Estados Unidos, no mesmo dia ele está fora de atividade. Né? Então nós já temos visto bares em São Paulo que estavam na lista de investigados, que já estão voltando a funcionar. Então assim, eu não sei até que ponto, é óbvio que ainda não deu tempo, né, do inquérito criminal terminar, mas assim, não deu tempo para saber se aquele estabelecimento de fato vendia ou não, e ele já está operando. Então eu acho que a diferença está na punição e nessa função dissuasória, né, da punição, de você desestimular. Aqui a coisa não acontece dessa forma. Ô Felipe, na esfera criminal, como é que vai funcionar para o bar, para a distribuidora? Porque Ponto importante. como é que vai funcionar nesse sentido? Porque vamos imaginar, vamos colocar a seguinte situação. O cliente está lá internado na UTI, cego. Tá? Quem é o primeiro? Quem é a ponta? É o bar onde ele consumiu. Aí o bar onde consumiu, uma distribuidora. E aí nós vamos... Cada um tem o seu... Como é que eu esqueci a palavra? Responde conjuntamente. Como é que funciona? Aqui a gente tem uma diferença da seara do consumidor, porque na seara do consumidor você tem uma responsabilidade alargada e objetiva. No criminal, você precisa delimitar a responsabilidade de cada um dos agentes. E aqui a gente está falando de pessoa física. Porque no criminal a gente não tem responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então a gente precisa, salvo em crime ambiental, para esse tipo de situação a gente não tem. Então a gente precisa observar a responsabilidade de cada um dos envolvidos dessa cadeia. No caso de falsificação, a gente tem o artigo 272 do Código Penal, que já trata tanto do falsificador, ou seja, de quem falsifica, de quem adultera, de quem corrompe aquela substância alimentícia. E o mesmo artigo 272 prevê a responsabilização de quem vende. Então você tem a responsabilização tanto de quem falsificou, como de quem está vendendo. Que é uma pena aí de reclusão de 4 a 8 anos. É uma pena alta. O sistema comum é uma pena alta, uma pena elevada. Nesse mesmo artigo 272, a gente ainda tem a previsão da modalidade culposa. Ou seja, a possibilidade de você incorrer nessa prática sem a intenção de causar aquele resultado. Então você tem essa possibilidade. O que vai ser feito agora? As investigações precisam demonstrar exatamente para cada um dos casos quem falsificou, quem comprou, quem vendeu, apurar a responsabilidade de cada um, até porque algumas pessoas vão responder pelo resultado morte e pela lesão corporal. Lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Mas para isso eu tenho que verificar justamente o dolo de cada uma dessas pessoas. E aí a gente entra naquela velha discussão que a gente tem aqui no Brasil. No Brasil e fora, mas especialmente no Brasil isso é muito discutido, até talvez por uma má aplicação, da questão do dolo eventual. Que é você... talvez anuir, vamos dizer assim, com o resultado.
aquele bar que comprou sem nota porque estava muito mais barato e correu risco, isso? Exatamente. Então, assim, e essa é a grande discussão, porque muitas vezes nós temos uma responsabilidade penal alargada por conta do mau uso desses institutos, e aqui a gente precisa verificar caso a caso, porque a gente precisa comprovar o dolo, ou seja, o indivíduo sabe que está vendendo alguma coisa falsificada, e você também tem a possibilidade de apurar na conduta se o indivíduo tinha meios de saber, acima de alguma dúvida razoável, que o que ele vendia não tinha boa procedência. E aí é nesse caso que você vai discutir de maneira mais aprofundada se tem dolo, se tem culpa. Mas o 272 do Código Penal resolve esse tipo de situação. O tipo está aí. Você tem ainda um outro tipo penal que vem lá da lei dos crimes de consumo, que é de expor à venda uma mercadoria ou bens impróprios para consumo. Mas nesse caso, a gente se utiliza do 272 do Código Penal porque ele é específico para esse tipo de adulteração de bebida, de alimento, adulteração dolosa, falsificação. E no caso, né, vou colocar aqui, mas o poder público deveria também responder pelo fato de não ter fiscalizado, né? Vamos pensar assim pela parte... Porque aí a pessoa que teve o dano lá fora, o máximo que ela pode fazer, se eu estiver muito errado, é pedir uma pensão ao Estado por isso. Né? Porque ela não vai poder trabalhar, não vai poder exercer eventualmente a profissão que exercia, além da limitação física que ela ficou. Que aí entra uma outra esfera, que é outro assunto. E aí que assim, a gente acha os culpados, mas o fato do Estado também não ter ser reativo, como a gente está falando aqui, acabou atrapalhando isso. Vocês acham que tem crime organizado nessa história? É difícil saber, né? Assim, palpite, tá? Não dá pra gente falar, todo mundo tem a sua opinião, né? E não sei se na ponta, se foi direto ou se foi indireto. Me parece, falando aqui no achômetro, não se tratar de uma coisa voltada ao crime organizado, porque como a própria expressão diz, o crime é organizado, né? Uhum. Então essa questão de sair matando pessoas não parece... Não é a prática deles. Não parece ser, porque todas as operações policiais que a gente tem visto ultimamente são de práticas muito sofisticadas que, muito pelo contrário, não visam chamar a atenção da sociedade, né? A intenção do crime organizado é operar por baixo dos panos. Ninguém quer prejudicar o negócio. Exatamente. E o que você falou da atuação do poder público é importante porque a gente já convive com o descaminho de vinhos, por exemplo, há muito tempo, né? Então, assim, isso já é quase que uma prática aceita pela sociedade. Até na internet. Pois é. Então, assim, as pessoas muitas vezes precisam desconfiar até, né, quando vão comprar um vinho, por exemplo, e percebem que está a 1/3 do preço de mercado. Em muitos casos na internet isso acontece. As pessoas acabam olhando apenas para a vantagem a curto prazo, mas não pensam que pode estar lá dentro. Por quê? Porque isso não era difundido, né? Não tinha acontecido um caso como esse do metanol. Nossa. Então, daqui para frente, a gente espera que a sociedade como um todo se transforme, né? É claro que, assim, a tendência com a expansão do crime organizado é que eles justamente busquem novos mercados. Então, a tendência da expansão é buscar um novo mercado para diversificar lucro, diversificar meios de lavar dinheiro. Então, assim, você já vê o crime organizado, que foi para os postos de gasolina, depois que vai para a seara esportiva, a gente está vendo isso agora também com bastante frequência. Usina de cana. Exato. Então, eles estão em todos os lugares. Então você tem sim uma expansão do crime organizado a buscar esses novos mercados. Para aí dizer que esse caso específico do metanol é um caso onde o crime organizado está por trás de todos os casos, eu teria assim, um certo cuidado, porque isso pode ser uma quadrilha específica desse tipo de falsificação que não necessariamente está vinculada a uma organização criminosa. É verdade, pode ser um caso isolado, igual vocês falaram, o crime organizado ele não quer aparecer. Essa notoriedade... Menos holofote, melhor. Essa notoriedade na imprensa, essa notoriedade não é interessante para eles. Né? E eles têm, vamos dizer assim... maneiras muito mais sofisticadas de praticar o crime do que simplesmente falsificar uma bebida que pode... Um produto que pode levar colocar luz dentro da prática, o que é muito ruim para eles. E o mais importante que o doutor citou, isso não é novo.
A gente tem uma lei Uhum. que é essa que visa tornar esse ato crime hediondo, que é de 2007. Mas bem antes a gente já tinha esse tipo de falsificação. Esse projeto de lei é de 2007. Mas eu vi uma reportagem agora, na semana passada, de casos de 30 anos atrás. Então, assim, Assim, uma coisa... a gente sempre vem o pensamento achando que... Você acha que a tributação nas bebidas pode gerar um estímulo à falsificação nesse sentido? Porque o cigarro acontece, tá? Eu não sei nem se é falsificação, mas como o Felipe mencionou antes, talvez um incentivo para negligência daquele estabelecimento que está muitas vezes com as margens apertadas, e ele recebe um distribuidor na porta dele, oferecendo ali, né, uma caixa de vodka, por exemplo, a um preço muito baixo, e por ele estar eventualmente estrangulado financeiramente falando, ele pode acabar aceitando, e aí muitas vezes sem saber ou correndo risco, ele comete um crime. Né? Então, talvez a carga tributária não seja o único fator, mas contribua para que algumas pessoas fechem os olhos em relação a isso. Né? Eu vou colocar uma situação, vamos imaginar o dono de bar idôneo. Né? O cara que não tem nada com isso. É a maioria. Que é a maioria, sempre trabalhou correto e agora tá sem a clientela dele por conta disso. E às vezes acontece dele... Como que ele conseguiria, né, na opinião de vocês, melhorar mais a prática da compra das bebidas dele para não ter esse tipo de problema, ou até mesmo para chancelar a idoneidade dele? Porque agora é o que eu acho que é o que eles vão buscar, né? De uma certa forma, provar para o consumidor que eu sou um cara que trabalha direito. Assim, a gente tem infelizmente, uma prática no Brasil que está longe do ideal, que é a prática de esperar o problema acontecer para tentar achar uma solução. Isso eu não estou nem falando do poder público, estou falando dentro dos negócios mesmo. Então, ao invés de investir num programa de cumprimento ou num programa preventivo, eu economizo esse valor e eu espero, se der um problema, eu resolvo lá na frente. Aí eu contrato advogado, aí eu vejo o que eu faço. É o que eu estava falando com o meu convidado passado. Normalmente ele já separa, né, o valor que ele vai ter que pagar se, por exemplo, descobrir, né? É muito comum, principalmente se o crime for grande, né? Então, e eu digo que isso é uma prática do Brasil porque a gente vê isso ocorrendo muito aqui, chegando atrasado, essa tendência de se antecipar ao risco. E eu acho que a melhor coisa que um dono de negócio idôneo pode fazer é investir em prevenção. É investir num programa de cumprimento, num programa preventivo, gerenciar o risco que ele tem com um escritório de advocacia especializado, porque aí ele consegue ver a qual risco ele está exposto, como que ele mitiga esse risco, como que ele mitiga a própria responsabilidade dele. É claro, ele vai mitigar a responsabilidade dele, ele também vai estar salvaguardando o consumidor dele, no final das contas. Mas eu acho que a primeira coisa que o negócio precisa fazer é se proteger nesse sentido. E é uma coisa que o doutor falou que é muito importante. Essas coisas não aparecem de graça. Você não pega um pacote de bebida importada a um preço muito mais baixo que o preço de mercado se não tiver algum problema ali. É verdade. Né? Então, o custo de produção é o mesmo. Exato. Então eu acho que a reputação é de quem já fez até aqui, né? E agora vai se manter pela reputação que já fez, né? E não a partir de agora. Não é porque o que assusta o consumidor é o fato de você não ter como saber. Não tem um teste, não tem um selo. Então, desde a grande distribuidora até a distribuidora pequena, não tem como a gente saber. Talvez apareça alguma coisa, porque vai ficar muito difícil do pessoal consumir de novo, né? Mas foram 10 casos, não importa. O estigma tá feito. Não importa, o estrago já tá feito, né? Economicamente, principalmente, você tem ideia do impacto econômico disso, não? Em termos de perda de lucratividade, até para as distribuidoras. Sim. Né? Você fala, como que a gente vai voltar a consumir a caipirinha, né? A gente tá conversando, turismo, shows, festas infantis, bufês, casamentos. Olha onde vai esse tipo de problema, né? E agora eu acho que é caso da gente repensar o modelo de fiscalização.
porque você falava dos modelos internacionais, por exemplo, a Europa tem uma tendência cada vez mais de legislar em bloco. Então, geralmente, o que um país adota, os outros países também adotam. Eles têm uma legislação harmônica, né? Até em matéria penal. Você tem os Estados Unidos, por exemplo, em Inglaterra, os Estados Unidos tem o FDA, o FDA, que é o que seria o equivalente à nossa Anvisa. Então, esses países, eles trabalham com uma fiscalização muito rígida. Inclusive, eles têm nos Estados Unidos um órgão estatal que é responsável só por álcool, tabaco. Então, é um órgão específico que trata dessa fiscalização. Talvez fosse caso da gente olhar alguns modelos internacionais e ver o que a gente consegue trabalhar, óbvio, trazendo para a nossa realidade, porque a ideia não é nunca importar um modelo sem questionar se isso tem aderência no nosso sistema. Mas também seja caso da gente observar um pouco, comparar com outras nações e ver o que eles estão acertando nessa fiscalização e o que a gente está defasado. Talvez seja essa capilaridade extrema, você não conseguir centrar em um órgão essa fiscalização, a gente tem alguns problemas. Aquilo que vocês falaram no início, são vários órgãos que têm responsabilidade sobre aquilo e depois acaba ficando na ponta ali e depois, quando tem algum tipo de problema, a gente não consegue achar quem é que tinha que fiscalizar. É isso. Quem é que tinha que ir lá? O Ministério da Agricultura? Não, mas o Ministério da Agricultura repassa essa responsabilidade para a vigilância sanitária, para a Anvisa, para o fiscal, e aí, né? E tem um problema tecnológico também, porque essas agências, elas deviam se comunicar, cruzar os dados. Isso não acontece, não tem esse investimento nesse nível. Até no nível de apreensão. Por exemplo, se você vai lá na fronteira e apreende, sei lá, 50 caixas de vodka, você pode ter certeza que 10 passaram. Sim. Então, o órgão já devia olhar e falar assim, emitir um alerta, vodka tal, com esse lacre tal, de repente, lote tanto faz. Então, se vocês forem comprar, sabe, essa prática preventiva, eu acho que isso funcionaria. Mas é um dos maiores problemas do Brasil, isso que o doutor citou. Perfeito, os órgãos não se comunicam. E um dos maiores problemas de segurança pública que a gente tem é falta de comunicação entre os interessados. É verdade. Inclusive, você vai falar melhor do que eu, o cara praticava um crime em São Paulo, ia para outro estado, ninguém sabia quem ele era. Eu vi caso não sei agora, se melhorou. Eu vi caso agora do indivíduo que fez um acordo de não persecução penal em São Paulo e fez outro lá no Nordeste. Quer dizer, ele não pode fazer dois. Ele foi beneficiado com um acordo, ele não pode fazer outro. Mas parece que ele fez um aqui, o órgão lá em cima, não me recordo o estado especificamente, não se comunica com o órgão daqui. Sabe o que eu lembro? Por muitos anos, se você tomasse uma multa dirigindo um carro em outro estado, não comunicaria com o seu estado de origem. Vocês lembram disso? Lembro. Demorou muito para isso ser resolvido. Então é um exemplo, né, de como... O que é mais curioso é que em muitas áreas, não é assim no Brasil. Tem muitas áreas, por exemplo, a área financeira, o Brasil é referência. Isso é fiscalização financeira. Você vai ao econômico, a fiscalização em termos de a parte tributária, a remessa de dinheiro para o exterior, os caras são... Novos produtos, olha o Pix. O Pix revolucionou o mercado financeiro no mundo. Ninguém esperava os efeitos do Pix, né? Ninguém imaginava. Então essa discrepância é muito ruim, né? Em um setor você avança muito, em outros você deixa a desejar em coisas... Você falou das multas, né? O Estado só percebeu isso no dia que percebeu que trânsito dava dinheiro. Sim. Uma máquina de arrecadação. A hora que eles perceberam, não, vamos usar uma boa causa, que é a segurança, e a gente arrecada, né? Porque o brasileiro é acostumado com a punição, ele funciona na punição, então se a gente usar isso a nosso favor, mas bom, a gente espera que se resolva essa história. Sinceramente, eu não vejo, pelo menos nesse período agora, mesmo que a história abafe, todo mundo que vai num bar hoje vai com medo. Pelo menos hoje. Talvez vá com medo menor. É claro que não serve de consolo também, né, Anderson? Mas é bom a gente mencionar que é um problema mundial. A gente estava falando aqui antes de começar, não é uma criação brasileira essa questão da intoxicação por metanol. Não. Inclusive, na Rússia, esse ano já foram constatadas 25 mortes. Né? Muito mais que aqui até o momento. Então, você tem a país coisa... da Ásia sofrendo com isso. A coisa e assim, eu não falei disso, mas assim, pode ser uma coisa até que foi erro de mão, né? Na hora da destilação. É uma coisa que não era para que falam que na própria destilação, se você fizer da forma errada, pode gerar essa substância. Geralmente ela é gerada e isso é descartado no primeiro processo de destilação. Então, tudo pode ter acontecido, né? Com certeza.
Bom, foi um prazer recebê-los. Acho que falamos de muita coisa. Se eu não falei de alguma coisa que vocês querem acrescentar, tá tudo certo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar com você. Eu agradeço, prazer estar com você e o prazer estar com o doutor aqui. Gente, encerramos por hoje. Sigam lá o canal, ativem o sininho. O episódio de hoje é um oferecimento do Hospital São Cristóvão e da Clínica Odontológica Dental Mind. Obrigado.